Fomos criados à imagem e semelhança de Deus para que pudéssemos viver em paz com Ele e desfrutar de todas as maravilhas da criação. Porém, nosso coração foi dominado pelo pecado. Os problemas do mundo passaram a nos dominar e mergulhamos em suas águas profundas. Nos afastamos ainda mais do plano inicial de Deus e perdemos a nossa identidade. Mas Deus nos deu uma nova oportunidade. Ele nos deu seu Filho Jesus para que pudéssemos olhar para Ele e lembrar da sua criação. Como um Pai amoroso e que nunca esqueceu, Ele nos vê além do espelho, Ele nos conhece por inteiro e se voltarmos nosso coração para Ele, seremos transformados de glória em glória. Revisão de identidade. Essa é a temática que a gente tem trabalhado desde a semana passada. E o nosso objetivo é tentar entender um pouco mais quem nós somos. Nós observamos que Deus criou a humanidade com uma identidade essencial. Essa identidade essencial, quando Ele diz que nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Ser a imagem e semelhança de Deus é carregar no corpo, é carregar na vida as marcas do Criador. É ser alguém que aponta para o Criador, é ser alguém que o representa na obra criada. O ser humano é muito mais que uma contingência. O ser humano é muito mais do que o que se diz de uma evolução, casuística. O ser humano, para Deus, é a coroa da criação. Ele nos fez humanos, Ele nos fez a sua imagem, a sua semelhança. E por nos fazer a sua imagem e semelhança, Ele nos coloca a responsabilidade de o representarmos diante de toda a criação. É por isso que Ele manda que nós dominemos toda a criação, que cuidemos de toda a criação. Entretanto, como nós vimos, essa imagem e semelhança foi não apagada totalmente, mas foi ofuscada, foi manchada, exatamente quando se instalou a primeira crise de identidade da história humana. A primeira crise de identidade da história humana aconteceu quando o tentador chegou para a mulher e disse: é verdade que Deus disse que vocês não poderiam comer de nada desse jardim? Ela disse: não, nós podemos comer de tudo. Ele disse que nós não comêssemos dessa específica árvore que você nos oferece agora. E aí ele diz: eu sei por que Ele não quer que vocês comam essa árvore. Porque eles sabem que vocês passarão a ser como Ele, conhecedores do bem e do mal. Presta atenção, isso às vezes fica obscurecido da nossa compreensão, mas como nós vimos domingo passado, o que o tentador faz é jogar uma crise de identidade onde não precisaria existir uma crise. Porque o que ele oferece da árvore, sermos iguais a Deus, é exatamente aquilo que Deus já tinha nos dado como herança de semelhança. Deus já tinha nos feito a sua imagem e semelhança. Então, procurando pela imagem e semelhança de Deus que nós já tínhamos, surge a primeira crise de identidade. E aí surge todo o destroço que a gente vê na humanidade. Gente, o pecado humano, ele está muitas vezes relacionado à crise de identidade. Às vezes, pela falta exatamente dessa identidade fixa em Deus, nós tentamos suprir a falta dessa identidade. E suprindo a falta dessa identidade, sabe o que é que acontece? Nós vamos buscar a nossa identidade nas coisas que nós temos. É um dos espelhos falsos que nós procuramos nos enxergar naquilo que temos. Naquilo que somos capazes de fazer, é um segundo espelho falso, idólatra. O terceiro, naquilo que as pessoas dizem ao meu respeito, no que as minhas tribos dizem quem sou. Um quarto espelho que pode nos levar a uma crise de identidade, nos afastar de Deus, são as idealizações do futuro. É achar que, por exemplo, nós só seremos plenos ou só seremos completos quando alguma coisa no nosso futuro vier a acontecer. Um casamento, um concurso público, o que quer que seja. E o quinto espelho também, que nós vimos, que é um espelho que tenta substituir essa imagem e semelhança de Deus em nós, é o espelho do passado, onde nós só conseguimos enxergar os nossos traumas, só conseguimos enxergar os nossos erros, e aí esse espelho do passado nos prende lá atrás e nos impede de ser plenos em Cristo.
Entra Jesus na história da humanidade, a presença de Jesus na história da humanidade, isso é central para o cristianismo. Se você não entende isso, você não pode entender profundamente qual é o projeto do cristianismo, o projeto desse relacionamento com Deus através do seu Filho. Jesus como homem perfeito, perfeitamente identificado, nós vimos domingo. O que São Paulo diz dele é que ele é a imagem perfeita do Deus invisível. Jesus não tinha nenhuma crise de identidade, ele sabia quem ele era. Ele era o homem perfeito, Deus perfeito, e por causa da sua obra na cruz, ele nos dá a oportunidade de receber de volta o novo espelho da nossa identificação em Deus. Cristo, não sei se você lembra que eu disse na semana passada, o que ele fez comigo? Ele trocou os nossos espelhos. Ele disse: Sérgio, você não vai se ver, e você não vai se avaliar, e você não vai se identificar por aquilo que você tem, nem pelo carro que você anda, nem pela roupa que você veste. Nem tampouco por aquilo que você é capaz de fazer com suas próprias mãos, suas conquistas, suas realizações. Também, meu filho, eu não quero que você se identifique a partir do que os outros dizem ao seu respeito. Basta o que eu digo ao seu respeito. O que eu digo ao seu respeito deve ser fixado no seu coração. Quarto, eu não quero, meu filho, que você viva a vida como se a felicidade e como se a realização fosse alguma coisa sempre diferida no tempo, lá na frente, em algum lugar, quando eu conseguir aquilo, quando eu realizar aquilo. Nem tão pouco, Sérgio. Quero que você se olhe e se avalie pelos espelhos do passado, como se eles fossem determinantes naquilo que eu posso fazer na sua vida a partir de agora. Jesus sempre nos chama para olhar para frente, e olhar para frente através das lentes da cruz. Corrigindo o que precisa ser corrigido, pedindo perdão pelo que precisa ser pedido perdão, nos arrependendo do que precisamos nos arrepender e caminhando em direção ao alvo. Amém, gente? Então, o que eu vou ler hoje é exatamente o que Pedro, um dos apóstolos, diz a respeito de quem nós somos em Cristo. Isso é muito importante. Essa mensagem tem a ver com o que nós somos em Jesus. Qual é a nossa identidade? Como é que nós somos conhecidos por Ele? Como é que nós precisamos ser conhecidos no mundo a partir dessa nova identidade resgatada por Jesus? Abra aí, por favor, a primeira carta de Pedro e nós vamos ao capítulo 2. Olha o que é que Pedro diz sobre a nossa relação com Jesus. Preste atenção, que tem a ver com a nossa identidade. À medida que vocês se aproximam dele, a pedra viva, ele chama Jesus de pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também, o que é que acontece conosco, gente? Estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, olha o que é que ele diz: para vocês, os que creem, esta pedra é o que, gente? Preciosa. Que pedra é essa? Jesus. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço, a rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, olha que coisa linda, são o que, gente? Geração eleita, o que mais? Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam.
Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira o que, gente? Exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Louvado seja o Senhor. Gente, eu reconheço que o texto pode parecer a princípio um tanto quanto confuso, porque Pedro ele usa categorias aqui conceituais que são próprias do judaísmo, como por exemplo sacerdócio, sacrifício, como por exemplo pedra angular, que é uma coisa que era muito comum nos tempos antigos. Eu vou tentar esclarecer tudo isso para que a gente saia daqui com uma aplicação dessa palavra para os nossos corações. O tema da nossa mensagem de hoje é marcas da nossa identidade em Cristo. Quais são as marcas presentes em minha vida e na sua vida da nossa identidade em Cristo? Preste atenção, volta para a Bíblia. A nossa identidade em Cristo, ela tem amplas consequências. Amplas consequências. Assim como a negação de Jesus pela humanidade também tem grandes e eternas consequências. Agora, antes de estudarmos quais são as marcas da minha identidade em Cristo, você precisa conhecer algumas verdades. A primeira verdade, Pedro diz aqui para preparar a mesa. Ele começa introduzindo, ele diz assim, a primeira verdade está no verso 4. Lê comigo o verso 4. Vamos lá, gente. À medida que o que, gente? Que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo o que, gente? Utilizados como pedras vivas. Presta atenção. Pedro nos diz uma primeira verdade. A primeira verdade que Pedro nos diz antes de falar das marcas é a seguinte: a nossa identidade, a minha identidade, a sua identidade vai sendo construída e vai sendo reconstruída das ruínas, construída e reconstruída entre tropeços, quedas, sabe? E mais uma vez a misericórdia de Deus vai se operando. Ele quer dizer o seguinte, que a minha identidade vai sendo construída à medida que eu vou me aproximando mais de Cristo. Por quê? Lembram-se da semana passada que o projeto de Deus é gerar em nós quem? A pessoa de Cristo. Jesus é o modelo que Deus quer criar em mim. Eu não sei se você já fez alguma vez desenho copiando de outro desenho. Quem aqui gosta de fazer desenho de outro desenho? Pega ali o modelo e aí você vai fazendo, né? Você vai tentando fazer. Qual é o seu objetivo? Quando é que você considera que foi vencedor? Quando a cópia é o máximo aproximada daquilo que você copiou. Deus tem um modelo, Ele tem uma base, Ele tem uma pedra, Ele tem um fundamento sobre o qual Ele vai construir a minha vida. Gente, Deus não quer me fazer igual a Martin Luther King, Deus não quer me fazer igual nem a Fernando Henrique Cardoso, nem a Lula, nem ao pastor Edir Macedo, nem tampouco igual a você. Deus não me chamou para me fazer igual a Gandhi, ou talvez a Desmond Tutu, ou talvez, sabe, um grande líder, Madre Teresa de Calcutá, ou São Francisco de Assis, ou o que quer que seja. O modelo que Deus usa para construir a minha identidade é um só. O seu filho Jesus. Olha que coisa linda. Deus quer me fazer igual a Jesus, gente. É por isso que ele diz, à medida que eu me aproximo dele, a pedra viva, rejeitada, eu vou sendo feito também o quê? Uma outra pedra viva, para a construção do grande edifício de louvor e adoração a Deus, sobre o que eu vou falar daqui a pouco. Então essa é a primeira verdade, repita comigo. A minha identidade vai sendo construída e reconstruída à medida que me aproximo de Jesus e conheço a sua vontade para a minha vida. É o que Pedro está dizendo. Agora, em contrapartida, ele diz o seguinte: alguns rejeitaram a Jesus, que ele chama aqui de pedra. É interessante, ele começa, gente, usando um termo da construção,
E ele diz que Jesus é uma pedra sobre a qual está sendo construída uma casa espiritual. Está aí no verso 5. Um templo espiritual, uma casa espiritual. Me diga uma coisa. Que casa espiritual é essa que está sendo construída? A casa onde Deus, o eterno, o soberano, o bendito, o santo, o puro, o inigualável, o onisciente, o onipotente, o onipresente, vai habitar. Deus vai habitar entre nós, e Ele vai habitar nessa casa espiritual, que não é feita de tijolo, não é feito de pedra, enfim, de cerâmica, de barro, não é feito de materiais humanos. A casa que Deus está construindo para habitar é feita de gente, de pedras vivas. Olha que coisa linda. É por isso que a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Agora ele diz uma coisa. Pedro diz que Jesus é a pedra angular. É a pedra sobre a qual esse edifício espiritual é fundamentado, é construído. Tem uma coisa muito curiosa. Havia muitos debates, eu participei de muitos debates, e eu acho muito interessantes, sobre a figura de São Pedro como líder da igreja. Alguns de tradição católica entendem que Pedro é o fundamento da igreja, isso é ensinado também por alguns evangélicos, que Pedro seria o fundamento sobre o qual Jesus construiria a igreja. É tanto que essa frase foi construída da seguinte maneira. Jesus estava com os apóstolos e perguntou assim para eles: quem andam dizendo que eu sou? Aí um disse, olha, uns dizem que tu és um profeta, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és isso, aquilo, outro. Aí ele olha para os apóstolos e pergunta, mas me diga uma coisa, quem vocês dizem que eu sou? Pedro olha para ele e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele olha para Pedro, que também é pedra, e diz, Pedro, sobre esta pedra eu erguerei a minha igreja. Então ele deixa uma dúvida, quem é a pedra? O fundamento de que Cristo é o Filho do Deus vivo, e ele constrói a igreja sobre esse fundamento, essa pedra, ou Pedro, o apóstolo líder? Para mim eu não tenho dúvida nenhuma. Quando você quer tirar uma dúvida sobre o que alguém disse, você pergunta à pessoa o que ela quis dizer, né? Pedro está dizendo na carta dele. Pedro está respondendo às dúvidas de quem quer que seja. Pedro acabou de dizer, ele é a pedra que foi rejeitada por alguns, e ele é o fundamento sobre o qual a igreja, a casa de Deus está sendo construída. Eu separei algumas fotos para vocês. Vejam bem, isso é uma edificação antiga. E essa pedra mais clara é chamada de pedra de esquina. Nas construções antigas, a pedra de esquina, a pedra que fica aí na quina, ou a pedra angular, geralmente era um extrato de uma rocha muito firme, que possuía um ângulo reto, para que ela tivesse algumas funções. A primeira delas, alinhar e colocar em esquadro a construção. Segundo, amarrar as paredes sobre ela, dar fundamento à construção. Hoje para nós talvez isso não signifique tanto. Aliás, quem trabalha como pedreiro e eles vão começar alguma construção pelas quinas, eles têm uns artifícios para amarrar aqueles tijolos de maneira que eles não caiam. Não é verdade? Quem aqui trabalha que já foi pedreiro ou já trabalhou com isso? Eu estou certo? Constrói, né, meu querido? Ali na quina, alguma coisa que dê sustentação, é a ideia da pedra fundamental, a pedra que amarra a construção, a pedra que dá sentido. Construíram, inclusive, uma outra foto eu trouxe para vocês, de um edifício, e a cruz de Cristo funcionando como essa pedra de esquina. Como a que dá, sabe, a sustentação inicial ao projeto de construção. Agora, é o seguinte... Ele disse o seguinte, para os que creem, Jesus, mostra aí, Jesus é a pedra viva e nós, o corpo de Cristo, somos aquelas pedrinhas vivas que vão sendo colocadas dentro dessa obra, dessa magnífica obra que está sendo construída para a glória de Deus. Agora, ele diz assim, a segunda verdade,
Vamos para a segunda verdade. Olha o que é que ele diz aqui, lê comigo, por favor, sobre a segunda verdade. Ele diz aqui no verso 8, acompanhe comigo o que é que Jesus diz no verso 8, por favor. O que Pedro diz no verso 8. Pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Pedro está me ensinando e ensinando a você o seguinte: se por um lado a minha identidade vai sendo construída a partir da minha aproximação com a pedra viva, e Deus está me fazendo parte desse templo onde Ele haverá de habitar, mas os que negam essa pedra tropeçam nessa pedra e caem. Eu quero dizer uma coisa para você. Para a Receita Federal você é um CPF. Tá? Para a polícia científica, você é um RG. Para os políticos e para o TRE, você é um título de eleitor. Para um shopping, você é visto como um consumidor. Na universidade, você é visto como um estudante, ou como um professor, ou como um funcionário. O mundo está cheio de identidades secundárias que se agregam a mim. Quando você escreve o seu perfil no Facebook, ou quando você escreve o seu perfil em algum lugar público, ali está uma série de coisas que te identificam. A tua profissão, o teu sexo, o teu estado civil, o número da tua identidade, o número do teu CPF, tudo mais. Mas eu vou dizer uma coisa. Espiritualmente falando, e isso é importante que você saia daqui com isso na cabeça. Espiritualmente falando, só há duas identidades. A dos que se aproximam e são transformados, e os que negam a Cristo. Não há uma terceira. E isso é algo muito sério na sua vida. Isso é algo muito sério na minha vida. Pedro está dizendo que só há duas identidades. A daqueles que são pedras vivas e que vão se tornando pedras vivas a partir de Cristo como modelo e como fundamento, e aqueles que o negam. Não há uma terceira hipótese. Não há uma terceira, não há uma coluna do meio. Para Jesus, para Deus, gente, não há coluna do meio. Ou você é, ou você não é. E pronto. Ou você nega a Cristo, ou você junta-se, aproxima-se e se percebe como parte do projeto de Deus. Só duas hipóteses. Então essa é a segunda verdade. A primeira é que a minha identidade vai sendo construída à medida que eu me aproximo de Jesus. Segundo, que os que desprezam e desobedecem à mensagem, que foi destinada para todo mundo, diz a palavra, tropeçam nessa pedra, no fundamento de Deus para a nova criação. Isso é muito triste. Desprezar Jesus e sua mensagem, escute o que eu estou dizendo, é desprezar o fundamento sobre o qual uma nova e essencial identidade é construída. Observe que essa mensagem deve ser pregada a todos, é por isso que eu prego para todo mundo. Onde quer que seja, aceitando ou não aceitando, achando ruim ou achando bom, achando bonito ou achando feio, achando um saco ou achando massa. O meu papel não é escolher quem é pedra viva e quem vai tropeçar na pedra fundamental. O meu papel é pregar sobre aquele que é a pedra fundamental e convidar a todos para que em Cristo sejam tornados pedras vivas. Esse é o nosso papel. A igreja não tem que estar brigando com ninguém. A igreja não tem que estar apontando o dedo na cara de ninguém. O cristão não tem que estar forçando a barra de ninguém. O cristão não pode fazer nada, não deve fazer nada, a não ser anunciar o evangelho. Foi por isso que eu fui chamado. Então eu anuncio. E aqui eu sei que tem gente que está feito um esponjinho, ó, pegando tudo. Tem outros aqui que são impermeáveis, como, sabe, como aquele granito assim, sem porosidade, aquela coisa, sabe, impermeáveis, que colocaram uma manta sobre si e de alguma maneira não recebem a mensagem do evangelho. Mas eu não tenho nada a ver com isso, porque não sou eu que te transformo em pedra viva. Quem me transformou em pedra viva é o mesmo que tem poder para te transformar em pedra viva, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, temos até aqui duas verdades, certo? A primeira verdade é que, me aproximando, eu me identifico com a pedra viva e começo a fazer parte desse novo templo. Segundo, eu tropeço nessa pedra viva e nego a pedra viva. Agora tem uma terceira verdade, para que ninguém aqui se glorie, para que ninguém aqui ande de pescoço empinado, e para que nós aprendamos o que significa ser cristão para Deus.
Olha o que é que Pedro diz no verso 10. Eu estou começando a me acostumar com esse jeito judaico de escrever com seus argumentos cíclicos. Vai para frente, vai para trás. Olha o que é que ele diz no 10. Olha o que é que ele diz no 10. O final vai fundamentar muito do que eu vou falar agora. Antes, vocês nem sequer eram um povo, mas agora são o que, gente? Povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. O que é que a gente recebeu? O que é que a gente recebeu? Eu quero ouvir mais alto. O que é que você recebeu? Misericórdia. Você sabe o que é misericórdia? É Deus ter o direito de nos condenar, porque somos pecadores. É o direito que Deus tem de condenar toda a humanidade. E pelo contrário, resolver amá-la, resolver morrer por ela e resolver entregar-se por ela. Você sabe o que é misericórdia? É um Deus santo olhando para um mundo pecador como eu e você. E olhando para nós com olhos de graça, com olhos de misericórdia. Misericórdia é algo que vem, gente, no sentido original da palavra, é algo que vem das nossas entranhas. Deus se sente extremamente, triste com o destino da humanidade. Porque Deus não a fez para isso. Nós, com nossas crises de identidade, é que procuramos outras referências. Mas preste atenção. Pedro está colocando aqui, gente, que ser parte dessa estrutura, ser parte desse templo vivo, de pedras vivas, não é porque você é bonzinho, não. Não é porque você tem essa carinha de besta, não. Entendeu? Não é porque você é bonachão, ou porque você, aquele irmão é tão bonzinho, eu acho que Deus quer ele como pedra. Gente, quando eu olho para a história e vejo homens e mulheres que Deus escolheu para serem pedras vivas, quando eu olho para o próprio Paulo, o que para mim o maior apóstolo, Pedrão. Pedro era um sanguinário, um cara do nervo quente. Ele queria resolver a coisa era na espada, um cara bruto, uma pedra bruta, um homem de difícil trato. Pedro não era aquele cara mansinho, não. E Paulo, gente, ele consentiu com o assassinato de muitos cristãos. Olha, entender a misericórdia de Deus tem duas repercussões. Primeiro, entender o quanto Ele nos ama e por isso exerce misericórdia. E segundo, essa é a mais importante. Nós temos a obrigação de, como cristãos, sermos o povo da misericórdia. Se tem um povo na terra que não pode reter perdão para ninguém, é o cristão. Se tem um povo na terra que não pode dizer eu te perdoo diante de um pedido de perdão, é o cristão. Se tem um povo na terra que não pode deixar de exercer misericórdia, somos nós. Porque eu vou dizer uma coisa, gente. Todo sistema religioso é baseado em boas obras. Vai para o céu quem consegue atingir o quê? Um estado de bondade. O cristão vai para o céu pela bondade de Cristo. Amém, irmãos? Então glorifique ao Senhor por causa disso. Nós vamos por causa de Jesus. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Deixe de ser boçal. Deixe de achar que é o último biscoito do saco. A bala que matou John Lennon. O último prego da cruz. Amados, nós somos o povo que precisa ser o povo mais amoroso e mais misericordioso da terra. Você não tem direito de guardar rancor no seu coração. E se você guarda, eu começo a achar, me perdoa a sinceridade, que você não sabe quem é a pedra viva. Você conhece a história da pedra viva. Você conhece o povo da pedra viva. Escute, se tem uma coisa urgente que todo cristão deve fazer, e eu estou exercendo nesse momento esse convite do Espírito Santo,
é de ser misericordioso. É de você chegar e dizer assim: eu te perdoo. Tem filho aqui que não visitou o pai porque não suporta o pai, mas vem para a igreja para a cidade viva no domingo. Tem gente aqui que não ligou para o pai porque é de mal com o pai, mas vem para a igreja. Fazer o quê, meu irmão? Por que você não vai para um tribunal? Por que você não bota uma toga, chama outro para ser o promotor, você é o juiz, bota seu pai no banco dos réus e sapeca no juiz dele? O povo da cruz é o povo da misericórdia. Essa é a terceira verdade. Amém, gente? Pavimentei agora, vamos à mensagem. Então, vistas essas três verdades, quem nós somos em Cristo? Eu preciso da sua ajuda. A primeira coisa é o que nós vimos no verso 5, parte 1. Vamos lá, o que é que diz o verso 5? Vamos comigo de novo? Verso 5. Vocês também estão sendo o que, gente? Utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Primeira coisa que você é, repita comigo: eu sou parte de um templo que está em construção, onde eu sou uma de suas pedras vivas. É o que ele está dizendo. E eu vou começar a desmontar um bocado de coisa aqui. Você vai sair quase sem nada do que você aprendeu. Escuta. Uma das coisas mais comuns a gente ouvir, um dos grandes equívocos cometidos pelos cristãos, preste atenção, é acharem que estão indo ao templo para adorar e esquecem que o templo é o povo de Deus. Quando a igreja, as pedras vivas se reúnem, ali é que está o templo. Não esse troço aqui, essa boate, como alguns dizem, né? Tu vai na igreja da boate, o pastor é DJ, de vez em quando dança lá, é a igreja da boate. Escuta, isso aqui não é o templo. Sabe o que é que acontece quando você acha que vai para o templo? Você não se preocupa com uma coisa que eu vou lhe dizer agora. Presta atenção. A gente se preocupa aqui de deixar isso limpo, de melhorar a iluminação, de tornar o máximo confortável, de colocar um ar-condicionado para a gente estar bem. Então veja bem, humanamente falando, digamos, isso eu digo com base no que os irmãos carinhosamente dizem. Sérgio, lá é muito legal, poxa, como é confortável, é massa, limpo, né? Uma coisa bonita, uma iluminação legal, tem aqueles bichos lá atrás, coisa muito linda. Então, quando eu estou indo para o templo, quer seja um lugar contemporâneo como esse, ou uma catedral, ou um lugar onde existe ali uma herança barroca, ou uma herança neogótica, ou o que quer que seja, eu tenho a falsa ideia de que eu estou indo para o templo, e o templo precisa estar bonito, aquele lugar precisa estar bem adornado, e por isso eu não preciso me preocupar com o que de fato está acontecendo. Eu não olho para dentro de mim, eu não olho para as minhas mazelas, eu não olho para os meus pecados, eu não olho para as minhas sujeiras, eu não olho para as minhas iniquidades, eu não olho para os meus adultérios, prostituições, mentiras, corrupções e tantas outras coisas, porque eu me sinto livre quando eu entro no templo e me esqueço que eu é que sou o templo. Cuidado com as crises de identidade que o diabo continua colocando sobre a igreja. Uma vez me questionaram, por que você não bota ali o nome? Templo da primeira igreja batista do Bessamar. Eu digo, rapaz, primeiro, porque eu não vejo nada disso na Bíblia. Segundo, que ali não é um templo. Agora, na hora que pessoas, 2 ou 3 ou mais, se reúnem ali dentro para adorar e louvar o nome do Senhor, Ele se faz presente no meio de nós. Começa a mudar a linguagem. Eu não vou para o templo. Eu sou o templo que vou para o auditório, junto com as outras pedras vivas, e Deus vai se fazer presente, e Ele vai mudar a minha vida, e Ele vai fazer grandes bênçãos na minha família.
É essa a concepção que nós devemos ter no nosso coração. Somos o templo que vai para o auditório e não pessoas que vão para o templo. Isso é tão interessante que você sabe que uma das razões pelas quais mataram Jesus, você sabe o que foi, não sabe? Porque ele caiu na besteira. Olha eu dizendo que ele caiu na besteira. Ele disse, olha o que é que Jesus disse: passou no templo de Salomão, aliás, no templo de Herodes, o terceiro templo dos judeus, que está lá em Jerusalém, estava lá em Jerusalém, e disse: eu destruirei esse templo e em 3 dias o reconstruirei. Ele estava falando de quê? Ele estava falando dele mesmo. Mas o povo era tão irado com essa história de Deus presente no lugar, que Jesus já sabia. Estão lembrados da briga da mulher samaritana? A mulher samaritana, onde é o lugar da adoração? É aí, nesse templo? Ou é nesse templo que nós construímos aqui no Monte Gerezim? Irmãos, é incrível. Toda religião tem um templo. Preste atenção. E Deus, no ano 70 depois de Cristo, para dispersar a igreja e deixar ela de ser besta, de achar que ia se encontrar com ele dentro de um templo, porque a igreja recém-nascida em Jerusalém, ela tinha 2 áreas de atuação. Era de casa em casa e aonde? No pátio exterior do templo, porque só quem entrava no templo eram os sacerdotes. Não era assim? E aí a fé cristã ficou confinada a Jerusalém. Aí sabe o que Deus fez? Derruba esse bicho aí. Derrubou. E usou, sabe quem para derrubar? O imperador romano Nero. Nero derrubou o muro, derrubou o templo. E até hoje só tem uma parede. Os cabas lá assim, ó. Pode olhar na internet, os judeus. Muro das Lamentações, né? O que é o Muro da Lamentação? É um pedaço do templo que Deus mandou derrubar no ano 70. Para quê? Para dizer para a igreja: gente, larga de ser besta, vocês é que são o templo, vão pelo mundo afora e pregam o evangelho. Vocês são o povo com quem eu estarei, e onde vocês estiverem, eu estarei com vocês. Essa é a ideia por trás do ensino de que somos pedras vivas, mas nós continuamos construindo templos. Eu sei que não é por mal. Às vezes eu vou pregar e ainda tem gente que usa, gente, uma referência bem interessante. Não sei se você já ouviu isso. Uma igreja tem um templozinho bem pequenininho, um templo, derruba e constrói um grande. Aí bota na inauguração: a glória do segundo templo será maior do que a primeira. Quem já viu isso? Eles usam uma profecia lá dos profetas, falando do segundo templo, que a glória ia ser maior. Tu sabe quem é o segundo templo? A igreja, gente. Porque é de glória indizível. O templo é feito de pedra bruta, pedra que vem da terra, pedra da criação, de rocha. Nós somos feitos de pedras que se assemelham a Jesus. E Deus habita, Ele tabernacula. O verbo tabernacular, usam às vezes esse verbo, para mostrar o que? Um Deus que habita ao nosso redor, conosco, onde a igreja está. Então, a primeira parte da minha identidade, depois das verdades que nós vimos, diga: eu sou templo do Deus vivo, porque sou uma das pedras que o compõem. Segundo, olha o que é que Pedro diz também que nós somos. Agora o negócio começa a enrolar a cabeça de todo mundo. Ele diz aqui no verso 5, vamos de novo: vocês também estão sendo o que, igreja? Utilizados como o que? Pedras vivas, na edificação de uma casa, o que? Espiritual, para serem sacerdócio santo. Tem que explicar para vocês, presta atenção. Toda religião tem sacerdotes, já perceberam? Os judeus tinham seus sacerdotes. Qual era a tarefa dos judeus, dos sacerdotes judaicos? Eles pegavam a oferta que o povo dava, presta atenção, o cabritinho, a pombinha, o arroz, sei lá, os cereais. Só quem podia fazer a oferenda a Deus em nome do povo era quem? O sacerdote. Então, você chegava na porta do templo e dizia: está aqui meu carneiro, isso aqui é pelo pecado da minha família, toma aí. Aí o sacerdote ia lá, vazava o carneirinho e queimava o carneirinho, oferecia em sacrifícios a Deus, está certo? De forma que o Espírito Santo, no Velho Testamento, ele não veio com o poder que veio
na era da igreja, que é a nossa era. O Espírito Santo era dado a 3 categorias de pessoas apenas. 3. Os reis, que recebiam a unção. Os profetas, que proclamavam as verdades de Deus. E os sacerdotes, que ofereciam os sacrifícios em nome de quem? Em nome de quem? Então, se eu ofereço um sacrifício em seu nome, eu passo a ser o seu o quê? Representante. Deixa eu contar uma história para vocês. Isso é comum em todas as religiões. Se você for num centro espírita, aliás, se você for num centro de umbanda ou de candomblé, e eu falo aqui com todo respeito a essas pessoas, você sabe que quem oferece a oferenda, quem leva a oferenda, é a pessoa que quer o despacho ou o que quer que seja. Mas quem oferece é o quem? É o pai de santo. É o sacerdote. O pai de santo é considerado um sacerdote da religião afro. Assim como, por exemplo, eu estive em Singapura no ano 2005 e eu conheci uma rua, gente, a Rua dos Templos, uma coisa doida assim de se ver, bonito arquitetonicamente, mas que gera uma certa inquietação. Saímos em uma certa noite e fomos numa rua. Do lado esquerdo, nós vimos um templo hindu. O hinduísmo tem milhões de deuses, não são milhares, eles têm milhões. O macaco é um deus, o elefante e tantos outros deuses que eles têm. E que devemos também respeitá-los por suas escolhas, né? E eu cheguei lá e achei uma coisa muito interessante. Eu entrei nesse templo com todo respeito, que é assim que a gente deve se portar em todos os lugares que vai. Tá? Sou terminantemente contra gente que invade territórios de religiosidade alheia para quebrar, para denegrir, ou para pilhar, ou para pichar. Entrei, tirei o sapato, porque tinha que tirar o sapato. Deixei o sapato lá fora, me sentei e comecei a observar junto com meu amigo. O povo tinha uns guichês onde eles compravam as oferendas. Tipo, leite, eu me lembro de leite, farinha, eu me lembro até de refrigerante, se eu não me engano. Eles vendiam uma série de coisas. As pessoas pegavam a ficha, pegavam a oferta. Lá na frente, um templo pequeno, talvez a metade disso aqui, né? E aqui na frente um cara assim, meio esquisito. Talvez eu possa até usar essa vestimenta depois, né? Ele totalmente sem roupa nenhuma, né? Só com uma tanga de pano, um negócio de pano aqui, né? E aquela coisa, ele era um pouco mais gordinho, aquele suado, né? Aquele negócio, coitado, estava morto de cansado. Uma das coisas que eu percebi, esse cara está morto, ele vai dormir aí uns 3 dias. Porque qual era a tarefa dele? Ele pegava a oferenda das pessoas e ele oferecia para o Deus que aquela pessoa era devota. Agora o negócio vai feder. Deus nos fez todos sacerdotes. Primeira conclusão: eu não preciso de representantes para chegar na presença do Senhor. Eu não preciso de intermediários. Porque eu tenho acesso a Deus. Euzinho tenho acesso, e você também tem acesso ao Senhor. Porque você foi feito sacerdote. É por isso que ele diz que nós somos feitos o quê? Sacerdotes. Homens e mulheres. Agora não é assim que funciona. Aliás, a igreja começou bem. Na igreja primitiva, você não ouvia essa palavra sacerdote. Porque todo mundo se via como sacerdote. Eles tinham o quê? Líderes. Pastores. Para instruí-los na palavra. Qual é a função que Deus dá para os líderes espirituais da igreja? Instruir a igreja para que a igreja seja o que Deus a fez para ser. Essa é a minha tarefa. Ainda que isso venha contra mim. Alguém diz que a minha pregação não dá muito ibope, não. Pensa para você fala para as pessoas que elas não precisam de você, e aí vão deixar de dar dízimo. Ótimo. Que bom. Contribuir para a libertação de algumas almas aprisionadas à religiosidade cristã, que também criou os seus ícones. E aí, são os reverendos. Reverendo Sérgio Queiroz. Os pastores me odeiam quando eu digo isso. Reverendo, o meu sacerdote. Santa palavra, gatixa que meu muro é de azulé.
Não se junta comigo não, senão a gente cai no buraco junto. Me alegro da minha missão principal ser um abridor de mentes. Mentes livres. Homens e mulheres que se veem como pedra viva de Deus. Sacerdotes poderosos pelo Espírito Santo. É por isso que João Batista disse: importa que ele cresça e eu diminua. Importa que vocês cresçam em Cristo e que eu diminua e me torne cada vez mais desnecessário. Tem que preparar a minha saída, né? Escutem. Quando Pedro diz que você é pedra, ou seja, você é templo e ao mesmo tempo é o sacerdote, ele completa para pirar a cabeça da gente. Porque o que é que a religião faz? Presta atenção. A religião tem um povo, toda religião é assim. Tem um povo que vai até o templo e que, através dos seus sacerdotes, que lhe representam diante de Deus, buscam viver a sua fé. Não é assim mais ou menos? Guardadas as devidas proporções? É mais ou menos assim. Aí Pedro diz o seguinte: olha, apaga tudo. Tu é o templo, tu é o sacerdote e tem mais, tu é o próprio sacrifício. Lascou tudo agora. Não restou nada. Não restou nada. Não! Olha como nós vivemos um cristianismo equivocado. A gente vai para o templo, ouvir o sacerdote falar e dá os nossos sacrifícios, geralmente financeiros, dentro das urnas. Não é isso que você faz nas igrejas? Você vai para o templo, você vai ouvir o sacerdote e você vai contribuir com a sua oferta. Meu Deus, o que fizeram com a tua mensagem? Não me refiro apenas ao catolicismo medieval, eu me refiro ao protestantismo moderno também. Homens que precisam se vestir diferentes, pessoas que querem que eles se vistam diferentes, altares ao invés de plataformas, porque isso aqui não é nada mais nada menos que uma plataforma. Se eu fosse do tamanho de Robério, eu pregava em pé aqui, por isso eu tenho que subir para você me ver lá atrás. Mas aqui não tem nenhum fogo, porque se tivesse queimava a minha cueca. Não tem nada, plataforma, não tem nada de especial a não ser a altura. Enquanto isso, o diabo acha graça. Lá vão eles, os cristãos, seus templos e seus sacerdotes. Parabéns. Inativos, acomodados, conformados, inertes, meninos eternamente, que não entendem que fazem parte do povo enviado de Deus, que são missionários na cidade, que são missionários onde quer que estejam, porque é povo de Deus, é enviado, não tem outro jeito não. É povo de Deus, é enviado, não tem outro. Porque Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ponto. Então, você é pedra do templo, você é o sacerdote que se aproxima de Deus, você é ao mesmo tempo a oferta que é entregue no altar, e essa oferta é um sacrifício vivo, que Pedro diz aqui. É o terceiro ponto. Você é o sacrifício vivo. Ele diz na parte 2, ou o que é que ele diz na parte 2 do verso 5, finalzinho do verso 5, vamos lá, gente. Vocês também estão sendo utilizados como que, igreja? Pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem o que, gente? Sacerdócio santo, uma nação de sacerdotes, oferecendo sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus, por meio de quem? Por meio de quem? Aí sim, Jesus é o sumo sacerdote,
Por meio dele eu ofereço sacrifícios que sejam aceitáveis por Deus. Porque, gente, quem quiser fazer oferenda para Deus, sem passar pela cruz do seu filho, Deus não recebe. É o que ele diz aqui. Não sei o que estou dizendo não, pode me prender. Isso aqui não é exclusivismo religioso não. Aqui é fidelidade às escrituras. Sacrifício que eu ofereço a Deus é o quê? É um coração quebrantado, é um coração perdoador, é um coração disposto a obedecer, é uma vida que ama ao próximo, é aquele que serve ao outro, e eu faço tudo isso em nome de quê, gente? Do sumo sacerdote Jesus Cristo. É o que Pedro está dizendo. É interessante, gente, eu vou contar uma historinha para vocês. O que é a parábola do bom samaritano? É um dos exemplos que Jesus dá do que Deus aceita como sacrifício vivo. Preste atenção. Estão lembrados? Está passando lá um judeuzinho que não era nada, nem era sacerdote, não era levita, não era droga nenhuma, passando. Os ladrões pegaram ele na descida da ladeira de Jerusalém para Jericó. Realmente é um ladeirona. Lugar extremamente perigoso naquela época de Cristo. Pegaram o cara, tomaram tudo, deram uma pisa e jogaram ele deitado. Aí Jesus disse que está passando. A primeira pessoa que passa por ele, que olha assim, é o sacerdote. Ele ia para o templo. Vou perder meu templo, não, tem que ir. Passou direto, deixou o cara. Depois veio a turma do louvor, os levitas. Havia um levita. Perder tempo não, vamos embora. Tem que ir para o meu templo, tenho que ir para o meu culto. Aí Jesus disse que vai passando um inimigo dos judeus. Exatamente quem? Um samaritano. Que os judeus odiavam. Aí o samaritano está aqui, Jesus gostava. Olha, pense que ele gostava de pisar no pé deles. Pisava na unha encravada daqueles velhos, rapaz. Um negócio, sabe, que deixava os cabas bufando. Aí Jesus escolhe quem como último personagem? Um inimigo do povo dele, um samaritano, que olha o cara deitado. Ai, meu Deus. Filho, o que é que você precisa? Você está aí? O que está acontecendo com você? Todo ensanguentado, nu. A Bíblia diz que ele estava nu. Imagina aquela cena dantesca. Ficava pelado lá, tudo lascado. O samaritano ia também, certamente, adorar no templo dele. A Bíblia diz que ele começa a cuidar daquele cara e diz que ele pega vinho, né? E começa a colocar onde? Nas feridas, né? Por causa do álcool tem as suas propriedades antissépticas, né? Então ele começa a pegar aquele vinho e colocar ali nas feridas do samaritano, do judeu, né? O samaritano pega o judeu, leva para uma hospedaria e deu dinheiro e disse assim: toma conta dele até eu voltar. A hospedaria é a igreja, né? Que Deus manda os doentes tudinho para cá, ó, arruma. Para a gente se cuidar até ele voltar, não é assim? Então a gente é povo de Deus e a gente está esperando ele voltar. E está lá o cara. Só que pouca gente percebe nas entrelinhas o que é que Jesus está falando daquele vinho. Tu sabe o que é que o samaritano ia fazer com aquele vinho? Ele ia oferecer a Deus no seu culto. Só que a oferta a Deus transformou-se em quê? Em oferta ao próximo. Então eu quero dizer uma coisa para você, meus irmãos, até animar o coração dos voluntários dessa igreja. Lembre, quando você acordar cedinho, for para um hospital no sábado ou no domingo, ou para um presídio, ou para a rua de noite, no domingo, tem equipe nossa que sai aqui no domingo para pegar a gente na rua. Pode ter certeza. Cada vez que você lava a ferida de alguém, cada vez que você, por amor a Cristo, estende a mão para um sofrido, toda vez que por amor a Cristo você luta contra a injustiça, contra a iniquidade, contra a corrupção, você está oferecendo a Deus um sacrifício vivo e agradável a Ele. Então diga: sou pedra do templo, sacerdote no templo, sacrifício para Deus no templo. E ele completa aqui no verso 9, vamos lá para a gente encerrar. Vocês, porém, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
Povo exclusivo de Deus. Para o que, gente? A gente foi chamado para quê, o povo? Para quê? Anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram sequer povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora o receberam. Amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham de quê, gente? Dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. E ele completa e diz assim, vamos juntos? Viva entre os pagãos, de maneira o quê? Exemplar, para que mesmo que eles, o que, gente? Os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam, e eles então venham a glorificar a Deus no dia da sua visitação. Amém? Nós somos tudo isso, pedra do templo, sacerdotes no templo, que oferecem sacrifícios vivos na minha vida para Deus e para o próximo. Mas eu sou uma nação santa, ele completa. O que é uma nação santa? É um povo separado. Santo é separado, separado para um propósito. E ele diz que Deus separou a igreja dele, o templo dele, o corpo dele, que somos nós, em Cristo, para que a gente faça o quê? Proclamar e anunciar o que aconteceu com essas pedras, para que Deus possa trazer mais pedras para terminar de edificar o seu templo. Tem pedras vivas que Deus ainda vai trazer das suas famílias, seu marido, seus filhos. Tem gente no seu trabalho que Deus quer trazer para ser pedra viva. E aí a igreja, se sentindo povo de Deus, enviado ao mundo, prega essa verdade de maneira intrépida. Aí o povo olha para nós e diz assim, aquele bicho é doido. Que bicho mais estranho. Estranho demais. Ora, e Pedro disse o quê? Vivam como o quê? Estrangeiros. Sabe o que é a palavra estrangeiros no grego? Paroikos. De onde vem a palavra paróquia? O que é uma paróquia nas igrejas que têm um governo episcopal, como a católica, a luterana, episcopal, anglicana, enfim. Uma paróquia é uma jurisdição que tem um pároco, um sacerdote que é pároco, que é responsável pelas ovelhas daquela paróquia, não é isso, gente? E que, por sinal, se submetem à liderança do bispo diocesano, né? Que é o bispo da diocese, que geralmente é uma cidade, nem toda cidade é uma diocese, mas as grandes cidades são diocese. Então, mas é interessante, a origem da palavra paróquia, sabe o que é o paróikos? É o estrangeiro, é o alienígena. Sério? Alienígena em grego é paroikos. Deus nos fez um povo que vive no mundo, mas não pertence mais ao governo iníquo desse mundo. Ser estrangeiro em uma terra que está em transformação a partir da ação do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Então não procure, não vá atrás de telescópio, o povo está indo para Marte, atrás de alienígena marciano. Aqui, ó, um bando de alienígena. Você só não bota baba pela venta, nem é verde, né? Mas tem gente aqui que está verde de raiva hoje, porque o edifício da sua religião foi derrubado no Dia dos Pais. Como é que você faz isso, pastor? Traz meu pai, eu trago meu pai, minha família, o bichinho aqui vai receber uma lapada dessa. Pois é, pai, não basta ser pai, tem que apanhar, ou tem que participar, entendeu? Porque a igreja de Jesus precisa ser alienígena, estrangeiros que amam esse povo dessa terra e que proclamam a verdade para esse povo dessa terra. Eu quero encerrar com a história de um missionário americano que foi para a Índia. O nome dele, para eu não errar aqui, Douglas Nichols. Doug Nichols. Qual foi a tarefa desse cidadão, desse missionário? Presta atenção. Ele foi para a Índia
com o objetivo de distribuir literatura cristã. A Índia é um país de maioria esmagadora hindu. Tem aquelas castas, né? Eles entendem que o povo da casta está lá embaixo, aquilo ali é uma maldição, então quase não há mobilidade de classes na Índia, né? Por causa do sistema de castas. Totalmente, é uma sociedade totalmente estratificada, e eles usam as divindades deles do hinduísmo para justificar essa estratificação. É complicado. Então esse missionário americano, Doug, ele foi lá para distribuir literatura cristã, Novos Testamentos na língua inglesa. Porque a Índia, vocês sabem, fala o hindi, mas em razão da colonização inglesa, eles também falam inglês como segunda língua. Quase todo indiano fala inglês, presta atenção. E ele pelejava para dar as literaturas e o povo rejeitava. O que é que esse americano, esse missionário americano vem para cá com esse imperialismo cultural, querendo empurrar esse Deus aí na goela da gente? E eles não sequer não recebiam as literaturas. Aconteceu que esse missionário veio a ser acometido por tuberculose e foi internado em um hospital para tuberculose, para ficar em quarentena, né? E ele conta numa história que tinha um senhor que também tinha tuberculose, que deitava do lado dele, era uma ala com muita gente. E nem nessa ala ele conseguia, gente, dar as literaturas. Os caras com tuberculose não queriam saber dele. Aí o que é que aconteceu? Esse senhor que ficava perto da cama dele, toda noite tossia muito e não conseguia levantar da cama para ir fazer xixi no banheiro. Olha que história. Aí o que é que ele fazia? Ele tossia, se engasgava, ficava ali naquela luta e por fim, mijava na cama. Fazia xixi na cama. Os enfermeiros começaram a dizer, mas por que você fez isso? Por que o senhor não vai no banheiro? Não, mas eu tento e não vou. Aí começaram a achar que o cara estava com preguiça ou com coisa ruim, né? Não, fazer sujeira mesmo. Aí o que é que aconteceu? Um certo dia, que a cama amanheceu molhada, um enfermeiro bateu nesse velho. Disse, o senhor está fazendo isso de propósito, está sujando as camas do hospital, o banheiro é bem ali, o senhor não faz, mas eu tento, eu não consigo me levantar. Veio a outra noite, ele viu o homem tossindo, aí ele resolveu, levantou-se da cama, foi na cama do senhor, pegou o senhor pelo braço, ele levantou da cama, levou ele até o banheiro, ele fez xixi, trouxe ele de volta. Quando ele ia trazendo ele de volta, o senhor agradeceu, deu um beijo no rosto dele e derramou uma lágrima. Ele não falou nada, ele só fez levar aquele homem para o banheiro e livrou de mais uma reprimenda, mais uma surra. No outro dia, um dos pacientes do quarto, ao amanhecer o dia, que tinha visto o que acontecera na madrugada, foi até o leito dele e pediu o exemplar do Novo Testamento. E milagrosamente, a partir daquele dia, todos os doentes do hospital começaram a procurar aquele homem à procura do Novo Testamento. O que é que Pedro diz aqui? Vamos ler por fim. Eu não me contenho em não ler isso aqui, quando ele diz, entre os pagãos, de maneira o que, gente? Exemplar. Para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, os hindus acusavam aquele homem de ser um imperialista, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus. Sua vida fala mais alto do que a sua voz. Seus exemplos, Pai, são mais fortes do que os seus sermões. Hoje é dia dos pais, dia de lembrar para os homens dessa igreja, que já são ou que desejam ser pais, que a primeira referência positiva que uma pessoa pode ter do Deus da Bíblia é através da vida dos seus pais. Que a sua vida exale o perfume de Jesus. A nossa identidade de pedra
de sacerdote, de sacrifício, de nação santa, separada, de um povo exclusivo de Deus, de alienígenas na face da terra, serão quanto mais percebidos à medida que eu amar mais com atitudes. Aí sim, quando o coração de alguém disser sim, a porta da sua mente também se abrirá para ouvir o que você tem a dizer. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos leve como povo de Deus na face da terra. Feliz Dia dos Pais e glórias ao Pai dos Pais, ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores.